Quando o último amigo foi embora, e até minha própria família começou a me olhar com pena, eu entendi. Ninguém mais acreditava em mim. Eu era aquele tipo de pessoa que você evita na rua, alguém sem rumo, afogado em promessas não cumpridas. E o silêncio ao meu redor não era mais ausência de barulho, era ausência de esperança. Mas foi exatamente nesse vazio que algo em mim acordou. Eu olhei no espelho pela última vez como vítima. Naquela noite, sem ninguém para me aplaudir ou apoiar, eu decidi. Se ninguém acreditava em mim, eu acreditaria. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje, eu vou contar a história de um momento que mudou completamente o rumo da minha vida. Uma história que talvez se pareça com a sua ou de alguém que você conhece. Se em algum momento você já sentiu que ninguém acreditava em você, essa mensagem é para você. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma história e comenta aqui embaixo de qual país e cidade você está assistindo. Sua participação é importante para fazermos essa comunidade crescer e espalhar motivação pelo mundo. Desde pequeno, eu sentia o olhar diferente das pessoas. Não era orgulho, nem admiração, era sempre aquele olhar de dúvida. A cara errada, a cada tropeço, esses olhares ficavam mais pesados. Quando eu era adolescente, sonhava em ser músico, mas bastava eu pegar no violão para alguém dizer: larga disso, você não nasceu para isso. E sem perceber fui colecionando derrotas antes mesmo de tentar de verdade. Os anos passaram, e essa sensação só cresceu. Eu me formei em algo que não gostava. Comecei a trabalhar em empregos que me sugavam energia, sempre tentando provar algo para os outros. Até que um dia, olhei em volta e percebi, ninguém realmente esperava nada de mim. Nem amigos, nem família, nem colegas. Era como se eu fosse apenas mais um rosto apagado, no meio da multidão. Essa constatação poderia ter me derrubado de vez. E, durante meses, quase me deixou assim. Eu acordava, ia trabalhar, voltava para casa, e passava horas jogado no sofá assistindo vídeos de outras pessoas vivendo aquilo que eu sempre quis viver. Sentia raiva, inveja, tristeza, tudo ao mesmo tempo. E por mais doloroso que fosse admitir, o problema não eram os outros. O problema era eu mesmo, porque no fundo, eu também não acreditava mais em mim. Eu repetia as frases que ouvi durante a vida, como se elas fossem regras imutáveis. Você não consegue, isso não é para você. É melhor ficar na sua. Essas palavras se tornaram parte da minha identidade. Até que, em uma noite qualquer, cansado de tudo, eu me levantei e fui até o espelho. Eu olhei para mim mesmo e não vi nada além de cansaço. Cansaço físico, emocional, espiritual. Foi nesse momento, encarando o reflexo de alguém quase irreconhecível, que eu entendi. Ou eu continuava seguindo o roteiro que os outros tinham escrito para mim, ou começava a escrever o meu próprio. Naquela noite, não aconteceu nenhum milagre, nem houve aplausos. Mas eu fiz a escolha mais difícil da minha vida. Decidi mudar. Não pelos outros, não para provar nada a ninguém, mas porque eu precisava acreditar em mim, antes de esperar que alguém acreditasse também. No dia seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. A sensação de vazio ainda estava lá, mas havia algo diferente. Pela primeira vez em anos, eu tinha uma decisão clara na cabeça. Eu pedi demissão do meu emprego. As pessoas podem achar loucura largar tudo sem um plano definido, mas para mim, continuar era ainda mais insano. Saí da empresa sem saber exatamente o que viria depois, apenas com a certeza de que precisava sair daquele ciclo que me afundava. O primeiro desafio foi lidar com o silêncio. Sem a rotina do trabalho, e sem a obrigação de seguir os caminhos que me foram impostos, eu me vi sozinho com meus próprios pensamentos. Por dias fiquei trancado no quarto, sem saber por onde começar, mas eu lembrava do olhar no espelho. Não queria mais ser aquela versão de mim, então decidi buscar dentro de mim algo que sempre me fez feliz, a música. Eu tirei o violão antigo do armário, coberto de poeira e quase esquecido. Meus dedos estavam enferrujados, minha voz tremia, mas algo ali reacendia uma chama. Passei horas tocando e errando, recomeçando, insistindo. Cada acorde errado era como um lembrete. Você parou por muito tempo, mas não é tarde demais para recomeçar. Durante as semanas minha rotina foi essa: violão, estudo, mais violão. Não tinha plateia, não tinha likes, não tinha ninguém dizendo que eu estava indo bem. E foi justamente isso que tornou tudo mais verdadeiro. Pela primeira vez, eu fazia algo porque realmente queria, não para agradar ou provar nada a ninguém. A decisão seguinte foi ainda mais difícil. Gravei meu primeiro vídeo tocando e postei nas redes sociais. Era um gesto simples, mas carregado. Na primeira hora, ninguém comentou, ninguém curtiu, fiquei tentado a apagar o vídeo, mas resisti. Aquela postagem não era sobre sucesso imediato. Era sobre coragem. Eu estava dando o primeiro passo.
para mudar minha história. Naquela noite, deitado na cama, revisei mentalmente tudo o que tinha feito. Ainda havia medo, dúvidas, inseguranças. Mas também havia algo novo, uma sensação de respeito por mim mesmo. Era como se finalmente eu tivesse começado a honrar quem eu sempre quis ser. E mesmo sem saber onde isso tudo iria me levar, eu tinha certeza de uma coisa: o pior já tinha ficado para trás. No começo, meus vídeos continuaram passando despercebidos. Eram apenas mais alguns entre milhões espalhados pela internet. Mas, diferente de antes, eu não me deixava mais abalar por isso. Eu acordava todos os dias, pegava o violão e gravava. Gravei sem iluminação, sem microfone profissional, só com a vontade crua de não desistir dessa vez. E foi assim, quase sem perceber, que a primeira mensagem chegou. Um desconhecido dizendo que se sentiu inspirado pelo que eu toquei. Aquela mensagem mudou algo dentro de mim. Não foi pela validação, eu já não dependia mais disso, mas porque, pela primeira vez, alguém além de mim estava enxergando valor no que eu fazia. Comecei a me dedicar ainda mais. Estudava técnicas, aprendi edição, buscava maneiras de contar pequenas histórias junto com as músicas. Eu não queria ser só mais um tocador de violão, queria transmitir algo real. Aos poucos, as coisas começaram a acontecer. Um vídeo recebeu mais curtidas do que o normal. Outro foi compartilhado em um grupo de amigos. De maneira lenta, orgânica, minha voz e minha música começaram a sair daquele quarto onde eu tinha recomeçado sozinho. Mas mesmo com esse crescimento, mantive na cabeça a lição mais importante: não esquecer de onde comecei. Recebi um convite para tocar em um evento pequeno na minha cidade. Foi um passo simples, mas gigante para mim. Subir naquele palco diante de poucas dezenas de pessoas foi muito mais assustador do que postar vídeos na internet. Mas, tempo, foi libertador. Enquanto eu tocava, percebi que aquela sensação de medo era apenas um sinal de que eu estava exatamente onde precisava estar. Depois desse evento, voltei para casa e olhei novamente para o espelho. Mas dessa vez, não vi um rosto cansado. Vi alguém que tinha construído algo a partir do nada. Alguém que, mesmo desacreditado, escolheu continuar. Foi nesse momento que entendi: a verdadeira superação não é sobre provar nada para os outros. É sobre provar para si mesmo que não importa onde você esteja, sempre é possível recomeçar. Hoje, olhando para trás, percebo que as pessoas só começaram a acreditar em mim depois que eu mesmo fiz isso primeiro. Mas sinceramente, isso já nem importa tanto. O mais importante foi ter aprendido que, independente do tamanho do palco ou da plateia, o valor de uma história está em quem a vive de verdade. Se você chegou até aqui, eu quero te lembrar de uma coisa: não importa quantas pessoas tenham virado as costas para você, nem quantas vezes você já pensou em desistir. A única opinião que realmente pesa é a sua. Quando eu entendi isso, minha vida mudou não de uma vez, mas passo a passo, escolha por escolha. Se essa história fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de qual país e cidade você está assistindo. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir isso hoje. Sua história ainda não acabou, ela pode começar agora.